batido pode cama. Bem-vindo ao canal Pequenas Ideias, Grandes Mudanças. Este é o terceiro vídeo da série De Empregado a Empreendedor. E nesse vídeo, a seguinte pergunta: qual a virtude ou habilidade mais importante para o empreendedorismo? A verdade sobre a coragem no empreendedorismo. Os coaches de plantão e os vídeos motivacionais sobre empreendedorismo exaltam a coragem como sendo a virtude mais importante do empreendedor. Mas será mesmo? Coaches pregam histórias de self-made man, ou o homem que se fez por si mesmo em português. É um termo que descreve alguém que alcançou sucesso e fortuna através de seu próprio esforço e mérito, sem depender de origens privilegiadas ou auxílios externos. Os filmes exaltam heróis que são homens extremamente corajosos. Nas igrejas são exaltados heróis bíblicos de extrema coragem. Será mesmo a coragem a virtude ou habilidade mais importante para a vida e para o empreendedorismo? Será que tal virtude não está hipervalorizada? A coragem. O empreendedorismo imita a vida, e na vida observamos o tanto de loucuras, desastres e sofrimentos são provocados por coragem sem clareza. Coragem sem clareza turva a mente. Motoristas imprudentes por pura coragem, mas sem clareza nenhuma, abusa da velocidade em vias que o que deveria imperar é a direção defensiva. Quanto sofrimento é gerado por pessoas com coragem de matar ou roubar? Quanto sofrimento é gerado em guerras pela coragem de um ou dois homens? Quanto sofrimento foi criado por homens que por coragem fizeram ações que além de sua própria vida prejudicou milhares de pessoas? A coragem não é a habilidade ou virtude mais importante do empreendedorismo. A virtude ou habilidade mais importante do empreendedorismo é a clareza. O empreendedorismo não é questão de coragem, é questão de clareza, embora uma boa pitada de coragem seja necessária. Coragem sem clareza é um desastre. Não significa que não devemos ter ou obter coragem, mas coragem não é a essência do empreendedorismo, pois a essência do empreendedorismo é a clareza. Uma dose de coragem é preciso, lembrando que coragem não significa ausência de medo, mas significa agir e prosseguir mesmo com medo. O medo. O medo não é ruim. O medo é um mecanismo de conservação e sobrevivência. Imagina uma criancinha à beira de um precipício. Ela não tem noção de sobrevivência e nem de conservação e, portanto, não tem medo. Veja o perigo que ela corre. Porém, o empreendedor terá que ser capaz de desligar tal mecanismo do medo quando não estiver efetivamente em perigo. Portanto, coragem não é ausência de medo, mas capacidade de seguir com clareza, mesmo em situações que esteja com medo, por questões de sobrevivência física, emocional, financeira ou familiar. A clareza. O que é a clareza? A clareza é a capacidade de ver as coisas como elas realmente são, e não como pensamos que elas são, e não como gostaríamos que elas fossem. Clareza é ver ou buscar ver as coisas como elas realmente são. Clareza é o mesmo que iluminação. Como obter clareza? Ouvir, escutar, conhecer, entender, compreender, sobriedade, desperto, lucidez e clareza. Esses são os passo a passo para quem quer efetivamente obter clareza. Em nossa vida, devemos inicialmente conhecer o que é, lembrando que eu sei, mas não sou, entender o que é. Entendimento significa perceber tal coisa agindo na realidade, porque se não for prático, também não vai adiantar. Falar sobre é diferente de falar de. Eu posso falar sobre amor e não ser amoroso. E a última etapa é compreender, que é de fato incorporar, é torná-lo de fato uma atitude. E a partir disso daí eu obtenho o discernimento. Então, conhecer, entender e compreender. George Soros e uma grande afirmação sobre a virtude coragem.
Um dia um jornalista perguntou a um dos maiores investidores do mundo, George Soros, como ele conseguia dormir apostando tantos milhões. E ele sorrindo diz: eu jamais apostei nenhum dólar. O que ele quis dizer é que no empreendedorismo não aceita aposta ou sorte, embora elas realmente existam no empreendedorismo. Mas o que define um empreendedor de sucesso de um que fracassa não é nem apostas altas, nem sorte, muito menos coragem, mas a clareza com que dá a cada passo. Não se iluda, empreendedorismo não é questão de coragem. Não se iluda, se for buscar uma habilidade essencial, busque a clareza. Clareza é a capacidade de ver as coisas como elas são. É como diz na Bíblia: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Mateus 5,37.